Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos dar aqui nessa aula remota, nós vamos falar um pouco sobre pré-história. Que história é essa, professor, de pré-história? Antes de eu falar sobre isso, eu quero deixar claro que essa aula vai servir tanto para as turminhas ali dos sextos anos, como assim também para o primeiro ano do ensino médio lá do Antônio Dantas, porque nós vamos aqui falar um pouco de pré-história, mas falar de forma um tanto resumida, bem objetiva para vocês, tá certo? Primeira coisa, professor, o que é a pré-história? Que fase é essa? E por que esse nome pré-história? Galera, os historiadores lá do século XIX, lá pelo ano de 1850, 1851, eles criaram esse termo pré-história para se referir a uma fase muito longa da história da humanidade, que é a fase em que os nossos ancestrais eles não tinham domínio sobre a escrita, eles não sabiam escrever, eles não sabiam contar sua história através da escrita. Então, esses historiadores pensaram o seguinte, se durante esse período todo, esses ancestrais eles não sabiam deixar registrada a sua própria história por meio da escrita, então esse período ele não pode ser um período considerado ainda histórico, mas é uma pré-história, é um período pré-histórico. Pré, prefixozinho que significa o quê? Aquilo que vem antes. Pré-história, aquilo que vem antes da história. Mas aí vem uma pergunta, professor, mas a pré-história então é a ausência de história? Nós não pensamos assim mais, tá? Os historiadores que criaram esse termo lá no século XIX, eles acreditavam que sim, que a pré-história é um período onde nós não temos ainda uma história, já que não existe a escrita. Mas nós ainda pensamos assim? Não mais, galera. Porque hoje o que nós sabemos? Por mais que os nossos ancestrais não tivessem domínio sobre a escrita, mas eles tiveram diferentes formas de contar, de registrar a própria história, o seu aprendizado, o seu cotidiano, que é o que nós vamos ver nessa aula aqui hoje. Então, nós não podemos pegar esse período e simplesmente descartar. Não, isso aqui não é história. Claro que é história. Até porque é a maior fase da humanidade, dos nossos ancestrais. Então, como nós podemos simplesmente jogar no lixo? Professor, então nós não vamos mais usar esse termo para a história. Claro que nós vamos continuar utilizando esse termo sim. Esse termo vai ser presente numa prova de vocês, por exemplo, no livro de vocês, mas é importante que vocês compreendam que pré-história não significa mais a ausência de história ou algo que veio antes da história. Não, a pré-história também é história, certo? Então vamos lá. Vamos falar aqui um pouco sobre as principais fases da pré-história para vocês. Nós temos uma primeira fase que a gente chama de Paleolítico. O Paleolítico, galera, vai ali de 2,7 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. Olha para um período longo, né? Já pensou se a gente descartasse tudo isso? Dissesse que isso aqui não é história? Claro que é história, sim. Olha quanto os nossos ancestrais vão aprender. Primeira coisa, características desse período. Galera, nessa época, os nossos ancestrais eles não sabiam fazer ferramentas muito elaboradas, muito complexas, né? Tudo que eles faziam, os objetos que eles utilizavam praticamente, eram objetos feitos de madeira, onde eles retiravam galhos das árvores, objetos feitos de pedra, de ossos. Então as armas que eles usavam, por exemplo, eram armas muito rudimentares, feitas com esses objetos, com pedra, com madeira e com ossos. Objetos muito simples, eles não sabiam fazer algo mais complexo, mais elaborado, certo? Eles eram caçadores e coletores. Por que caçadores e coletores? Pessoal, uma coisa muito importante, nossos primeiros ancestrais, nesse período, eles não tinham domínio sobre a agricultura ainda, eles não sabiam plantar. Como eles não sabiam plantar, eles só se alimentavam através de duas práticas, caçando e coletando. Coletando folhas, frutas, raízes dos lugares ali onde eles ficavam durante um determinado momento. Aí, olha só como é simples isso. Vai ter um momento em que aquele alimento começa a ficar escasso, começa a querer acabar. Como eles não
não sabem plantar, o que eles fazem? Eles iam embora daquele lugar, iam para outra região, atrás de mais comida, atrás de mais caça e mais frutas e folhas, enfim, atrás de mais alimentação, apenas através da caça e da coleta. Já que eles não sabem plantar, eles vivem se mudando. Eles vivem se mudando. Eles não têm um lugar fixo para morar. Então a gente chama eles também de nômades. O que é um indivíduo nômade? Aquele indivíduo que vive mudando de uma região para outra, certo? Simples assim. Galera, não havia propriedade privada, não existia essa noção de propriedade privada. O que é propriedade privada, professor? Simples. Você tem o seu caderno, não é? Onde você está agora aí fazendo anotações. Esse caderno é só seu, não é do seu colega. O seu caderno não é meu, o seu caderno é seu. Isso é uma propriedade privada. Nessa época não existia essa noção de propriedade privada, porque o que se tinha ali era distribuído dentro do pequeno grupo, certo? Então, o que se tinha era de todos usufruíam, tá? E era um grupo muito pequeno, então dava até para fazer isso sim. Não existia essa noção de propriedade privada. Uma grande conquista nessa época foi o domínio do fogo, porque lembre-se que o fogo sempre foi algo muito útil, muito importante para os nossos ancestrais. O fogo ele servia para afugentar animais selvagens, para iluminar a noite, para aquecer contra o frio, para preparar alimentos. Mas os nossos ancestrais, de início, eles não tinham domínio, eles não sabiam produzir o fogo. Eles simplesmente pegavam, coletavam o fogo com alguma tocha na floresta, quando havia um incêndio natural, e eles levavam aquele fogo para sua caverna. Mas eles não sabiam produzir. No final do Paleolítico, eles vão aprender a produzir o fogo. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida deles, certo? E pinturas rupestres. O que são pinturas rupestres, professor? Vocês já ouviram falar bastante sobre isso? Já viram alguma coisa na internet? São aquelas pinturas que geralmente são encontradas em paredes de cavernas. Geralmente é numa tinta um tanto avermelhada. E aquelas pinturas rupestres, nós temos inclusive muitas na nossa cidade. Quando a gente fala em Lajedo de Soledade, aquelas pinturas que estão ali na parede das cavernas, no Lajedo de Soledade, são pinturas rupestres, deixadas por nossos ancestrais. Através dessas pinturas, galera, nós podemos conhecer um pouco sobre a vida desses indivíduos. Então preste atenção como eles deixaram sim muita coisa para ser contada. Não só através das pinturas. Uma coisa importante, por que Paleolítico? Paleolítico, galera, é um nome que se dá a essa fase, mas essa fase também tem um outro nome, que é a Idade da Pedra Lascada. Por que a Idade da Pedra Lascada, professor? Porque esses ancestrais, eles fabricavam suas ferramentas, seus objetos, batendo a pedra uma na outra, até que ela tivesse um determinado formato. Por exemplo, se a gente pegar aqui uma ponta de lança ou uma ponta de flecha, como é que eles utilizavam isso? Como é que eles fabricavam esse tipo de formato? Lascando a pedra, batendo a pedra até que ela ficasse em um determinado formato. Preste atenção que ele é todo pontiagudo, ele é todo irregular, porque ela é fruto de um choque com uma outra pedra. Isso aqui é só um exemplo para vocês terem uma noção de como eram as ferramentas durante o período pré-histórico, tá certo? Então, olha só. Uma segunda fase, que nós vamos ter, é o período neolítico, que já vai de 10 mil anos antes de Cristo até mais ou menos 3.500, 4.000 anos antes de Cristo. Pessoal, o neolítico é conhecido também como Idade da Pedra Polida, porque durante essa fase, nossos ancestrais, em vez de eles baterem a pedra uma na outra para fabricar suas pontas de lança, suas pontas de flecha, seus machados, eles aprenderam a lixar a pedra. Eles aprenderam a fazer dessa nova maneira, porque dava até uma maior resistência àquele objeto, já que a pedra não ficava toda rachada devido às batidas, certo? Por isso que é chamado também de Idade da Pedra Polida. Professor, essa nova fase vai ser diferente do Paleolítico por quê? Simples. Primeiro, desenvolvimento da agricultura. Galera, o que marca o início dessa nova fase é justamente o fato dos nossos ancestrais terem descoberto a agricultura. Se antes, lá no Paleolítico, eles não sabiam plantar,
aqui eles vão aprender a plantar. E isso, galera, ó, vai melhorar muito a vida deles. Primeiro, eles não vão precisar estar migrando de uma região para outra, atrás de alimento. Eles não precisam mais serem nômades, ficar sempre viajando. Eles podem agora escolher um lugar para habitar e ficar naquele mesmo lugar sempre, e é só plantar. Eles vão plantando, porque eles não descobriram a agricultura, então eles ainda são nômades? Não. Nessa nova fase, eles são agora sedentários. A sedentarização vai aparecer nesse momento. Quando a gente falar em sedentarização, lembre-se, agora eles moram em um lugar fixo, eles escolhem um lugar ali e começam a plantar. Olha como a agricultura vai ajudar. E começa a haver também, durante essa fase, galera, a divisão sexual do trabalho. Porque como agora eles estão morando, vivendo em lugares quase que permanentes, geralmente próximo às fontes de água, como rios, já que eles precisam para plantar, as tarefas agora começam a ser divididas, e geralmente eram divididas de acordo com o gênero. Quando o homem tinha como destino a tarefa de caçar, de proteger o grupo, as mulheres ficavam ali responsáveis pela colheita, pelo cuidado com a prole, o cuidado com as sementes que seriam utilizadas. Nós começamos a observar ali que existe uma diferença do trabalho de acordo com o gênero. Os homens com algumas tarefas, as mulheres com outras tarefas. Preste atenção que a sociedade começa ali meio que a querer se organizar de alguma maneira, não é? Começa a querer ficar um pouco mais complexa, um pouco mais organizada. Algo importante nessa época foi a domesticação de animais. Vai ser importante para quê, professor? Ajudar no transporte. Vai ser importante também porque nesse momento você vai ter um fornecimento maior de carne, porque os animais agora podem ser domesticados, você não precisa se arriscar tanto por aí para caçar, tá ok? Fora que muitos animais vão servir também como companhia para o ser humano, para os nossos ancestrais, tá ok? E ó, por último, galera, e não menos importante, um períodozinho já que começa a iniciar ali pelo final do Neolítico, que é a Idade dos Metais, é bem simples. Se nós estamos falando de idade dos metais, é porque nesse momento as ferramentas não são mais produzidas a partir das pedras simplesmente, ou da madeira, mas sim dos metais, né? Ou seja, os nossos ancestrais agora eles começam a descobrir que com ferramentas produzidas a partir do bronze, do ferro, do cobre, eles começam a ter ferramentas mais resistentes, armas melhores, ferramentas que ajudam muito mais na agricultura, por exemplo, né? Então, a gente vai ter nesse momento aqui técnicas de manipulação de metais, as armas e as ferramentas vão ser mais eficientes, tanto para plantar quanto para caçar, e algo muito importante, nesse momento, galera, a gente começa a observar uma sociedade que começa a evoluir para a formação de um Estado. E o que é um Estado, professor? Galera, um Estado, imagina um Estado como uma grande sociedade, uma grande quantidade de pessoas vivendo no mesmo lugar, e esse número já é tão grande que vai ser necessário normas, regras de convívio. E quem é que vai escolher que regras são essas? Quem é que vai criar essas normas? Quem é que vai fiscalizar se existem ou não essas normas? Grandes líderes que começam a surgir agora na história, e nós começamos a chamar nesse momento esses líderes dos primeiros grandes postos de comando, que vão ser chamados de quê? De reis. Como por exemplo, lá na Mesopotâmia nós vamos ter rei. No Egito vai aparecer um rei também. Certo? Então preste atenção que nesse momento aqui a sociedade já está tão ampla, tão complexa, já está tão evoluída, que vai ser necessária uma liderança política. Quando surge essa liderança política, surge também o Estado. Certo? Por hoje é só. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam tendo condições de se proteger nesse momento tão maluco de pandemia. Tá certo? Então eu fico aqui torcendo muito para que as famílias de vocês estejam bem também. Tá? Mas se protejam como vocês puderem.
e nós esperamos que logo, logo isso acabe para que a gente possa retomar as aulas presenciais. Então, se cuidem, tá? Usem máscara, álcool em gel, fiquem bem e tchau!